boa tarde a todos. Hoje vamos falar sobre um assunto que mexe com a autoestima das mulheres, o envelhecimento da pele. Vamos esclarecer todas as dúvidas sobre rugas e linha de expressão. Para isso, eu recebo a doutora Isabel Martinez, que é dermatologista e uma querida. Boa tarde. Boa tarde, pai. Obrigada por ter vindo novamente. Obrigada a vocês pelo convite. E ainda hoje no programa, ainda no programa, né? Saiba como manter uma amizade saudável. Vamos falar dos erros mais cometidos entre as amigas, os pontos negativos e positivos. E para conversar isso com a gente vai receber daqui a pouquinho uma amiga, a Ângela, que vai estar conversando aqui comigo e com a Ana Cláudia. E fala nisso. Boa tarde, Aninha. Boa tarde, doutora. É sempre um prazer ter a senhora aqui. Obrigada. E realmente vale a pena essa pessoa ficar conosco, porque uma amizade verdadeira faz muita diferença, né, na nossa vida. Exatamente. Daqui a pouquinho a gente vai estar conversando sobre isso. Nós vamos agora a uma matéria falando sobre rugas e linhas de expressão e já voltamos conversando com a doutora Isabel. As grandes vilãs das mulheres. No Brasil, além das rugas, as queixas são típicas de quem enfrenta o sol e o calor de um país tropical. É feio. Eu morava no interior e o sol era muito quente, então caminhando normalmente já queimava. Não tinha preocupação nenhuma, né? A gente só se preocupava com o sol mesmo. Eu acho que a olheira é um pouco menos incomodada, porque assim, se você descansar um pouco mais, ela vai melhorar. Agora a ruga, minha amiga, você pode dormir 12 horas que não melhora. Para retardar os sinais da idade, muitas mulheres contam com diversos recursos. E com Maria, não poderia ser diferente. Batata? Sim, é esse o segredo da Maria. Receitas caseiras e que para ela dão resultados. Quando eu tiro a batata, minha pele já está outra, entendeu? E o pepino a mesma coisa. Pode ser lenda para alguma, para mim funciona. Quem não quer fugir das temidas rugas? Elas começam a aparecer cedo. São as chamadas linhas de expressão. Mas por que isso acontece? A partir dos 30 anos, o organismo diminui a produção de colágeno e elastina, proteínas responsáveis pela firmeza da pele. Funcionam como molas e, com o passar dos anos, ficam frouxas. Os tecidos perdem a sustentação e caem, formando dobras, as rugas. Mas fora as batatas, existe outro aliado na vida da Maria. Não sai um dia sequer sem o protetor solar. Não sai sem usar protetor solar. Desde de hipótese quando? alguma. Já faz mais de 10 anos. Hoje a tecnologia está a favor de quem quer manter a juventude. Esse equipamento é um dos mais modernos. Ele trata a pele com laser e luz infravermelha. O que você sente nesse momento? Ela esquenta, agora nesse momento ela esquentou, aí agora ela começa a gelar. É bem gelada. O tratamento chega na camada mais profunda da pele e estimula o colágeno. Giane não usava protetor solar. Além de ser fumante, abusou do sol e hoje sofre com as consequências. O que mais incomoda a senhora a respeito das rugas? Olha, demonstrar uma idade que eu não tenho. A senhora tem quantos anos? 55. Giane optou pelo tratamento a laser e já teve os primeiros resultados. Quem me conhece, então, tá notando uma diferença muito grande. Os dermatologistas não abrem mão dos cremes na manutenção diária da pele. Os produtos manipulados são aliados importantes no combate às rugas e relativamente mais baratos. Fernanda não descuida da beleza nem na hora do trabalho. Sempre dá uma escapada para repassar os cremes. O que eu faço, eu comparo com amigas minhas que não fazem algum tratamento. Então você percebe, é uma coisa que vem, é uma rotina que você tem, vai fazendo com o tempo, tal, e você percebe no final o resultado, sim. E qual é? A pele fica com mais vida, ela brilha, ela é clara, tem um resultado, parece ser mais jovem realmente. Ela adora novidades, por isso está sempre atrás de cremes novos. A minha última aquisição é esse, é o mais novo creme, que ele é maravilhoso. Ele faz uma espécie de um lifting, parece que ele puxa, ele levanta meu rosto. Isso em 1 hora. Em menos de 1 hora você já sente o resultado, é muito bom. Cada mulher usa uma técnica diferente para amenizar as rugas.
Mas quais serão os melhores cuidados para evitar essas grandes vilãs? Faça sua pergunta sobre saúde e envie para o nosso Facebook, facebook.com/vocêmulher. Um espaço para você interagir e sugerir temas. Fique ligado e participe. E também temos o nosso telefone, que é o 5644-5210, caso você queira tirar alguma dúvida aqui com a doutora Isabel. Eu queria começar perguntando qual a diferença entre ruga e linha de expressão. Bom, se é que existe, né? Elas, em algum momento, elas vão juntar-se, né? É como se fosse uma rua. Você separa, daqui a pouco você junta. O que acontece? A ruga, quando a pessoa olha e fala assim, nossa, eu tenho rugas. A pessoa, ela significa para ela, ruga é aquela coisa mais caída, às vezes é uma flacidez, não necessariamente tem uma ruga. A linha de expressão, o que ela vai entender em casa é o seguinte, a linha de expressão, ao movimentar, você começa com linhas. Então, o que acontece? São linhas que acontecem quando você faz uma expressão. Então, existem tratamentos que você fala para o paciente assim, olha, o indicado é você usar quando você tem linhas de expressão. Você, ao movimentar, sempre faz aquela linha. Com o passar dos anos, ela vai marcando. Então, o que é a ruga? Aí eu vou voltar para mostrar como é que elas acabam juntando em algum momento da vida. A ruga é o quê? Eu tenho minha linha de expressão, aí começa a minha flacidez e pioram aquelas linhas. Então, o paciente, ele olha, ele entende ruga por várias situações. Mas no fundo, é uma continuidade, é quase que a mesma coisa. Porque até, só dar uma licencinha, doutora, é até a pergunta que a gente tem aqui da Marilúcia. Ela fala, ruga de expressão para ruga de envelhecimento, tem diferença? É essa a diferença? É interessante a pergunta dela. Quando eu falo ruga de envelhecimento, é que todos nós vamos envelhecer, naturalmente, tá? Então, o que acontece? Eu vou nascer, vou evoluir, a minha pele de bebezinho vai evoluindo, vai tendo, né, aquela pele linda, maravilhosa. Você vai para a adolescência, só que eu tenho meu caminho natural, né? Aí depois eu tenho meus 30, 40 anos, tenho alterações hormonais naturais da sua idade e tenho o meu envelhecimento que a gente chama... Por que eu estou explicando isso? É o meu envelhecimento chamado intrínseco, é meu, tá? Todas as pessoas têm o seu próprio envelhecimento. Elas vão apresentar o seu envelhecimento natural, teoricamente, no decorrer da sua vida, tá? E o que acontece com isso? Com os anos, eu posso ter uma piora disso pelos fatores externos. Então, o que a pessoa em casa tem que entender é o seguinte, todos nós vamos envelhecer. Tudo vai depender a como eu vou envelhecer, é o meu equilíbrio. Porque sempre no decorrer da sua vida, você esquece de você, né? Então, você acaba se expondo a coisas, a situações, a alimentações, a vida, que piora aquilo. Poxa, eu teria um envelhecimento diferente se eu tivesse alguns cuidados? Sim. Então, a pergunta dela é até muito pertinente na questão ruga de envelhecimento e a ruga de expressão, tá? Elas são iguais? São, mas entenda o seguinte, o meu envelhecimento natural e o meu envelhecimento piorado, mas são rugas. São rugas. E quais as causas da ruga além do envelhecimento, que é óbvio, né? Mas assim, existe algum outro fator que agrava? Ou que acelera? Tem vários fatores. Eu estava agora nos Estados Unidos, no congresso, no começo do ano, em Denver, e uma das palestras foi muito relacionada à alimentação, tá? As pessoas, eu falo assim, o equilíbrio é difícil, tá? Quando eu falo equilíbrio, as pessoas olham e falam assim, nossa, doutora, só tá sentada, aí é fácil falar. Não, gente, é muito difícil. Hoje eu até estava lendo uma revista que estava falando assim, mesmo quando tudo vier contra, a maior força de vontade tem que ser a sua. Então você tem que lutar contra aquilo. E o que isso tem a ver com a minha ruga? É que assim, tudo é contra. É contra você se alimentar direito, então você vai comer de forma errada e não os nutrientes adequados. E, poxa, mas isso, você está pensando que eu vou engordar? Não. Quando eu tenho um aumento do açúcar, né, tá? Isso é o quê? Eu tenho uma alimentação baseada em muito carboidrato simples. O que acontece com isso? Esse açúcar, ele vai fazer uma reação na sua célula e no filminho, muito bem feito, achei, poxa, parabéns à produção, o meu colágeno ela é uma mola, que com o tempo ela vai
alongando. O que acontece com isso? Se eu tenho uma alteração nessa mola, eu pioro mais ainda. E o açúcar é um dos vilões, ele faz isso. Tá, então eu não preciso de carboidrato. Não, você precisa de carboidrato. O problema é o excesso. Então isso eu estou dando um exemplo da alimentação. É tanto que quando eu saí da aula, né, do congresso, eu falei assim, meu Deus, eu vou parar de comer doce, sabe? Eu fiquei assim, desesperada. Eu falei, ai, meu doce, socorro. Mas, lógico, é o excesso que eu tô falando. Não vamos deixar de ser feliz quando você estiver na TPM, aquele chocolate que dá aquela sensação, sabe? Mas, em vez de você comer um chocolate totalmente ao leite, não, come um chocolate 70% cacau, que você tem mais antioxidantes, e uma menor quantidade de açúcar. Então, isso é carboidrato também, ao invés do simples, usar o integral? Sim, o que acontece? Em vez de você ir para um carboidrato simples, você vai para um complexo. E aí, o legal é o quê? Existem nutricionistas que elas trabalham com isso, que é a nutrição dermatofuncional, que ela vai te orientar ao que você comer. Eu vou dar até uma dica que eu aprendi com a minha, tá? Outro dia eu tava lá no consultório e falei assim, ô Ju, me ajuda aqui porque eu sou fascinada em barrinha de cereal. E todo mundo deve comer uma barrinha de cereal, né? Eu tô com fome, vou pra barrinha de cereal. E aí eu falei assim, nossa, eu sou fascinada em barrinha de cereal. Ela falou, olha, Bel, deixa eu te explicar uma coisa. Aí nós sentamos lá, ela me mostrou uma barrinha de cereal. Aí ela me mostrou algumas, ela falou, ó, mas isso aqui já começa com açúcar. Algum tipo de açúcar que ela foi explicando. Então você tem que sempre analisar atrás o que vai do maior pro menor. Porque sempre começa com o que tem mais concentração. E aí ela me mostrou uma outra barrinha de cereal, que ela falou, olha, isso daqui tem mais o quê? Grãos e tal, ela foi me mostrando. Então a maior quantidade que eu tenho aqui é de carboidrato complexo e não simples. Aí eu falei, nossa, então ela falou assim, olha, eu vou te ensinar a comprar alimentos integrais e tal. Ela foi me ensinando, ó. Eu falei, nossa, aprendi. Então essa é uma dica que eu deixo. Com o equilíbrio da alimentação, você ajuda essa parte do radical livre. O que acontece também? Protetor solar. O sol, gente, envelhece. Eu preciso dele, mas o sol envelhece muito. O estresse envelhece. A poluição ambiental. Até no meu... Eu fiz uma matéria, a gente colocou lá no Face, falando sobre poluição ambiental. Quando eu parei mesmo para estudar as substâncias, a toxicidade, então, eu achei muito interessante. Que você não dá valor e tem uma alteração. Então, assim, eu tenho diversas situações que me levam ao envelhecimento. O sofrimento, a dor, a tristeza. É engraçado isso, né? A gente fala assim, tudo isso piora, porque as suas células vão reagir de alguma forma. Você sempre está reagindo. Então, tudo piora. Então, eu acho que a fé funciona no tratamento de ruga, hein? Porque alegra o coração, né? E aformoseia o rosto. Bom, doutora, os exercícios faciais realmente trazem algum benefício? Funcionam mesmo? Trazem. Os exercícios faciais, eles melhoram. O problema é quando você só tem que saber fazer com uma fisioterapeuta, porque assim, se eu tenho a minha ruga de expressão, que é o meu movimento repetitivo, tá? Então, o que acontece? Imagina em casa, a gente pega um papel, uma folha simples e dobra, tá? Se eu ficar dobrando aquele papel no meio, ele vai ter uma marca. Aquilo ali vai deixar uma linha. Então, os exercícios funcionais, eles ajudam na vitalidade, porque o que acontece? Quando eu mexo na minha musculatura, por exemplo, do meu malar aqui, tô fazendo exercício, né? A pessoa... Tem vários. O que acontece? O meu músculo, ele vai hipertrofiar leve. E isso vai aumentar. O que é hipertrofiar? Aumentar, né? Igual academia. Você aumenta, você vai vendo músculozinho. Isso daí aumenta a oxigenação daquela região e melhora a vascularização. O que é a vascularização? A gente imagina que assim, chega mais oxigênio, troca-se mais nutrientes e aquilo ali é importante. Só ela vai resolver a minha ruga? Não. Eu falo isso todos os dias, nós somos feitos de um equilíbrio, né? Temos vários fatores. Então, para você melhorar, você tem que fazer várias coisas. Aninha. A Leni, doutora, ela deixou um recadinho no Facebook. Eu tenho e já me incomodo. O que posso fazer? Então, tem as ginásticas diárias, como também tem os procedimentos, né? Tem os procedimentos, Leni. É Leni, né? Leni, é. Leni, é assim... O que você pode fazer, tá? Em casa, primeiro você vai ter que... Vou te ensinar uma coisa fácil, analisar o que te incomoda. Olha no espelho, igual... quando você olha e fala assim, nossa, isso aqui, aonde está te incomodando? Se essas linhas que estão te incomodando são linhas que você movimenta na região frontal, na região orbicular, aqui, ó, perto dos olhinhos e tal, existem algumas coisas que melhoram.
Primeiro, vamos equilibrar a sua alimentação, tá? Isso não é uma coisa muito difícil de fazer. Difícil que eu digo assim, muito difícil de você entender, tá? Você vai no nutricionista e tal. O difícil é a gente conseguir, tá? Porque eu entendo perfeitamente disso, porque eu tenho uma dificuldade, às vezes, o doce me chama de vez em quando. Mas assim, você vai nutrição, protetor solar e cremes. Isso são 3 coisas que já vão te ajudar bastante. Veja se tem alguma outra alteração e os tratamentos. Os tratamentos, por quê? Se eu continuar movendo aquela região, eu vou continuar marcando, tá? Então, às vezes, você vai... Lógico que isso tudo, entre parênteses, eu vou falar, vá no seu médico. Eu só estou te dando dicas para que as pessoas em casa possam entender o que acontece quando alguém indica isso, tá? Então, o que acontece? Aí você pode usar as artimanhas, tá? Vamos lá. Eu tenho toxina, tá? Botulínica, que as pessoas, né, conhecem. O que ela faz? Ela diminui esse movimento. Então, imagina o seguinte, pega o seu papel, que você dobrava o tempo inteiro e estica ele. Aí eu estiquei, né? Aí agora você vem, imagina que ele está esticado, mas ele tem uma dobrinha aqui no meio, não tem? Aí, às vezes, o seu médico fala assim, olha, você pode fazer um peeling, um laser, para melhorar esse colágeno aqui. Aí você vem, eu vou completar ele como se fosse um ferro. Você vem e passa ferro, tá? Então, o seu laser passou o seu ferro. O que você vai fazer? Você vai esticar mais ainda. E como a toxina deixa ela relaxada, ela não vai mais dobrar. Você vai ver que vai melhorar, tá? Laser. Nossa, doutora, eu leio tanto em todos os lugares. Milagre. Gente, milagre só Deus, tá? Não existe milagre. Não posso falar pra você, olha, um milagre, você vai fazer tal... Não existe milagre. Existe cuidado, tá? Nós temos tudo para nos cuidar. Esse é o maior tempo que você vai ter e o melhor. Se cuide. Então, isso é um dos procedimentos que ela pode fazer. Existe muito, toxina, laser, isso depende da linha e da região que está incomodando a ela também, né? A senhora mencionou sobre o creme. A gente vê aí no mercado, existem cada um, né, com promessas assim, encantadoras. É necessário mesmo, o creme tem que ser passado. Não adianta também usar só o protetor solar. Tem que ter um creme hidratante. Tem. Porque o que acontece? O creme hidratante, a nossa pele, ela respira, tá? Com os anos, nós vamos diminuindo a nossa hidratação naturalmente, tá? O que acontece? Eu preciso hidratar ela. Eu preciso dar para ela aquilo que ela está perdendo diariamente. Em casa, gente, pense o seguinte, faça uma comparação. Se todos os dias você come para você se manter bem, a sua pele é a mesma coisa. Então, ela precisa do creme. O hidratante, muito importante, porque ele vai manter o equilíbrio das células, a aguinha que a célula precisa. Aí, eu vou aprofundar. Eu tenho que proteger o meu colágeno, porque ele já quebra normalmente. Então, eu vou diminuir a piora dele. Eu posso usar substâncias nos meus cremes que contêm ácido hialurônico, retinaldeído, ácido glicólico. Existem N substâncias, cada uma indicada por uma certa idade. Aí tem mais um fator, eu posso usar cremes protetores. O que é um protetor? É um protetor solar? Não. Aqueles que hoje se estuda e que cada vez mais se estuda, e quando eu falo estudar, é porque precisa-se de mais estudos, mas a literatura mostra que é muito bom, que são os antioxidantes, que é antirradical livre, tá? Então, vitamina C, as pessoas falam assim, nossa, doutora, todo mundo coloca vitamina C. É muito boa, vitamina C com vitamina E para passar, tá? Então, existem cremes de vitamina C, vitamina E. Existe, como eu falei, os retinaldeídos, ele é da família do ácido retinóico. Em casa, você deve estar assim, nossa, quanto nome. Não tem problema, depois eu deixo escrito, a gente faz um tópico, porque nome existe cada hora, até eu me assusto. Tem uns que chegam lá que eu falo, meu Deus, como que eu começo a ler isso aqui, entendeu? Normal, não se assustem. Assim, existem cremes muito bons, por que a diferença, né? Tem pessoas que chegam para mim e falam assim, mas esse creme é X, esse creme é Y. Cada creme tem sua tecnologia, né? As indústrias, elas cada vez mais estão estudando moléculas, montando coisas novas, peptídeos que fazem permear melhor, até veículos. O que é o veículo? Em casa você entende o seguinte, quando você pega um creme, ele tem uma textura. Ali é um veículo, tá? Quando a gente faz, é uma loção, o veículo é em loção, é em creme, é em pasta, isso significa o veículo, tá? Então, ajuda bastante. Aninha. Doutora, a Kátia, aqui do Jabaquara, ela pergunta, quem tem pressão alta, pode fazer botox? Influencia alguma coisa? Não, não tem problema nenhum, tá? Primeiro,
eu vou puxar suas orelhas, tá? Assim, pode fazer, deve, só que compense sua pressão, porque eu também tenho, tá? Então, assim, eu sou hipertensa, tomo um remédio todo dia, eu vou dar um puxão de orelha que não tem nada a ver, mas eu vou dar um puxão de orelha. Tome o remédio todo dia, porque às vezes o paciente fala assim, eu tô tão bem, não vou tomar remédio, né? Então, tome o seu remedinho. Agora, voltando à pergunta, não tem problema nenhum, pode fazer. Eu brinco até que melhora, né? Gente, ninguém viu isso, mas assim, porque você se sente tão bem que você fica bem, mas tem que tomar o remédio, tá? Mas pode fazer. Então tá bom. E me tira uma curiosidade aqui, por exemplo, essa questão da gente dormir sempre com o rosto assim. Marca o rosto ou realmente a pessoa tem que dormir de barriga para cima? Já escutei que assim, dormir de bruço dá ruga. É fato isso? É mito? O que acontece, Maria? Cientificamente, não tem estudos que relatam isso. Então, eu vou dar a minha posição pessoal de pensarmos. É assim, o que acontece? Se você sempre está no mesmo movimento, né, que é esse daqui, provavelmente, por sempre estar no mesmo movimento, aquilo vai gerar uma alteração na sua pele ao longo dos anos, tá? Ciência tem para isso? Não, ninguém fez, assim, não tem estudos, não que eu me lembre, assim, que eu tenha lido, que falem, olha, dormir sempre, mas pode alterar? Talvez sim. Agora, quem consegue dormir para cima? E olha que eu tento, viu? Eu viro, eu durmo do lado de cá, eu durmo do lado de lá. Quando eu vou ver de manhã, eu tô do lado de cá. Eu falo, meu Deus, volta aqui. Aí eu brinco que eu converso com as minhas células, sabe? Então vamos aqui a alguns mitos e verdades. O sol envelhece a pele? O sol envelhece a pele. É uma grande verdade. Preciso dele, mas com sabedoria. É só usar protetor de forma adequada. Então aquele horáriozinho de manhã é necessário mesmo e não faz mal. Desde que haja uma proteção solar. Isso. Esse protetor solar, eu tenho um para o rosto e um para o corpo, certo? Eu não posso misturar. O mesmo que eu uso no rosto, eu passo já no corpo, ou o mesmo que eu comprei para o corpo, posso usar no rosto. Sabe o que acontece, Aninha? Geralmente, a diferença entre o protetor do rosto e do corpo é o veículo, tá? Às vezes o do corpo ele é um pouquinho mais oleoso, melhor espalhabilidade. E aí o problema é dar no paciente acne. Para quem tem facilidade ou quem tem pele oleosa, ele não gosta muito da textura, tá? Mas lógico, eu só tenho do corpo, não precisa ficar sem, passe, não tem problema. Mas geralmente a diferença é do veículo, né? Porque o FPS, o E15, o E30, o E50, o E100 depende de cada paciente. E depilar o buço com cera? Cria ruga isso por causa do calor? Tem gente que fala que causa flacidez, e a flacidez vem a ruga, né? O que acontece? O buço, depilar o buço com a cera, ele não vai causar diretamente a ruga. Mas eu posso dar um exemplo do que causa, do que piora. Não causa, mas piora, porque tudo é um fator de piora. Ó, o meu movimento. Quem fuma, né, tem maior probabilidade de piorar o número. Isso, os códigos de barra que a gente brinca, entendeu? Porque eu tô sempre... Além disso, lógico, a própria toxina do cigarro já piora muito a situação das minhas células, né? As minhas células também, né? Sim, as minhas células estão lá reclamando que eu tenho muito radical livre, que eu tenho substâncias que não são nossas, né? Que tá piorando a nossa situação. Agora, o buço, o que acontece? Por você sempre estar fazendo, sempre estar estimulando, o que pode gerar, às vezes, é que você irrite aquele local. E se você tiver predisposição para a mancha, você pode até piorar, mas você tem que ter a predisposição para isso. Tá? E o frio conserva a pele contra o envelhecimento? Frio? Então, você já viu que quando eu vou para a neve, eu tenho que passar muito hidratante e protetor solar, né? Porque a neve reflete mais. O frio em si, você perde calor, tá? Quando você... Hoje eu estava lendo um negócio sobre isso. Quando você perde calor para o ambiente, porque o organismo, ele tem que manter aquela temperatura. Então, a pele, ela desidrata, ela perde, porque você tem baixa umidade relativa do ar e tal. Toda uma alteração que ela perde. O que eu preciso? Hidratar. Então, ela não... Se fosse assim, o europeu não envelheceria. Pois é, entendeu? Usar maquiagem todos os dias provoca envelhecimento precoce? Não, usar maquiagem todos os dias não vai desenvolver um envelhecimento precoce. Eu não posso dizer isso, até porque
é muito interessante, né? Um médico falando, às vezes eu brinco, que às vezes eu tinha vontade de falar assim, olha, eu sou a Isabel, agora eu sou a doutora, entendeu? Porque eu brinco comigo mesmo. Mas assim, como doutora eu vou falar assim, não existem estudos que demonstram isso. O problema é o seguinte, a paciente tem que tirar adequadamente a maquiagem. E a maioria das vezes, na maioria, a gente não tira às vezes. Então, tem umas que são, nossa, vamos tirar, vou usar. Então, use o adequado, cuidado com a acne, porque o paciente, às vezes, não tira a maquiagem, entope, fica com os poros precisam, a sua pele precisa respirar. E ao respirar, ela precisa se hidratar, ela precisa conversar com você. Então, assim, falando assim, limpe a maquiagem sempre. Então ela não vai envelhecer. E o que seria a melhor coisa para limpar? Seria um sabonete mesmo, neutro, facial, ou um demaquilante? O demaquilante, ele tem uma tecnologia para isso, né? Então eu tenho um demaquilante, água micelar, tem demaquilantes que são propícios para a área dos olhos e também tem as máscaras à prova d'água, que eu uso até bastante. Então, os demaquilantes, ele tem isso. Posso tirar com um sabonetinho? Também pode. Uma coisa interessante que as pessoas acham assim, eu vou usar um sabonete, ele é neutro. Mas, gente, não significa que aquele sabonete também não possa agredir a sua pele, porque o neutro não está escrito ali. Às vezes as pessoas têm que entender um pouquinho do que está escrito. Existem sabonetes que são para o rosto, ele tem uma parte hidratante, não. Porque, hoje, cada vez mais, tá? Posso tirar minha maquiagem com sabonete? É melhor do que não tirar. Se você tiver um demaquilante, fica mais fácil. Mas mesmo assim, depois até você pode tirar com o sabonetinho. Só vou dar uma dica. Depois que você fizer tudo isso, hidrate a pele. Porque quando você usa o sabonete, o que acontece? Há alguns tipos de sabonete, na maioria das vezes, o que o sabonete faz? Olha, em casa você vai poder prestar atenção nisso. Pegue um sabonete e passa. Quando você tira o sabonete, na maioria dos sabonetes, ele deixa a pele ressecada, não deixa? Aí você bota a mão e fala assim, nossa, minha pele tá sequinha. Tá, porque o sabonete, ele tem uma substância que reage com a sua camada lipídica da pele. Qual seria o ideal? É que você passe o seu sabonetinho e depois passe um hidratante para reequilibrar a pele. Tá? Isso é o ideal, porque o equilíbrio é tudo. E aí esse hidratante não é o meu hidratante corporal. É um hidratante específico para o rosto. É um hidratante para o rosto. Tá, deixa eu aproveitar aqui e falar a pergunta do Cláudio, ele é lá do Maranhão, que eu já vou juntar com a da Catarina de Caxias do Sul, que é mais ou menos parecido. Dormir pouco altera a beleza da pele? Esse é o Cláudio, que quer saber. Aí a Catarina é dormir mal. A falta do sono também provoca rugas? Bom, Catarina e Cláudio. O que acontece? O sono, ele é importante para diversas coisas. Para o seu equilíbrio hormonal, para o descanso da mente, tá? Do cérebro, a gente precisa descansar. Existe um porquê de você dormir. Foi tudo tão feito de uma forma tão fantástica que quando você dorme, você produz certos hormônios que vão ajudar no equilíbrio do seu corpo. Então, quando uma pessoa fala para mim assim, nossa, dormir mal envelhece, vamos pensar. Às vezes a pessoa não dorme, produz hormônios que não deveriam e deixa de produzir outros, e isso tem uma reação em cadeia. Imagine o seguinte, tudo que nós fazemos na nossa vida, toda ação tem uma reação. E no corpo a mesma coisa. Nós precisamos dormir para que você esteja bem e os hormônios eles têm que estar em equilíbrio. Tá? Não só os hormônios, como também o que você se alimenta. Então você realmente precisa. Então a resposta é, dormir mal não deixa você cansado? Deixa. Mal-humorado? Não deixa você mal-humorado? Deixa. Tem pessoas que começam a ter dificuldade até, olha, eu não consigo emagrecer, eu não consigo me alimentar, eu não consigo... E começa um ciclo vicioso. Detalhe, fica irritado, não tem tempo. Então, assim, vai envelhecer, é a mesma coisa como o estresse. O estresse produz um alto índice de cortisol e dali vamos para uma N alteração celular. Deixa eu fazer a pergunta da Marli, que ela está falando assim, ó, entre uma sobrancelha e outra tem uma ruga. E a doutora disse que nem o botox nem preenchimento resolve. Por quê? Que ela ainda bota assim, é uma ruga quebrada? É Marli, né? Marli. Tá. Marli, olha só, eu não estou te examinando, então é uma coisa que eu não tenho como te dar uma certeza absoluta daquilo que a gente está conversando. O que eu posso te explicar é o seguinte,
Se você tem aqui uma linha, tá? Eu também não sei a sua idade. Tanto na horizontal quanto na vertical. Não, geralmente não ela é aqui, tá? Desta forma, porque eu tenho o movimento, é que eu tenho toxina, então eu tenho esse movimento aqui, tá vendo? O meu é mais relaxado, mas antigamente eu fazia isso, ó. Ah, tá? Então, esse movimento aqui, ó, vai fazer uma linha aqui, tá? Lógico que existem pacientes que de muito tempo você movimentou, ficou marcado como um papel. Chega a ficar fundo, né? Bem fundo. E aí, o que aconteceu ali? Eu preciso estimular o meu colágeno, mas teoricamente eu também preciso relaxar aquela musculatura. Porque se eu não relaxar esse músculozinho daqui, você concorda que ele vai continuar dobrando? E daí eu vou tratar, mas o negócio vai continuar dobrando, né? Então eu preciso relaxar. Quando a gente fala não resolve, é que o paciente ele quer ficar liso. Em determinados graus de envelhecimento, em determinados graus que eu tenho da minha ruga, eu não consigo chegar para o meu paciente e falar, olha, você vai ficar liso. Entendeu? Eu consigo falar para ele, você vai melhorar. Porque a expectativa do ser humano é uma coisa muito interessante. Nós sempre temos uma expectativa com tudo, né? Muito com tudo. alta. Agora vou até fazer um comentário, até com amizade, né? Que vocês vão, eu acho até com amizade você tem uma a sua expectativa vai lá em cima, né? No relacionamento, com amizade, com tudo. E aí quando aquilo não acontece da forma com que você quer, você fica jururu. E não dá valor à beleza que você ganhou. Quer dizer, você já ficou bonita, já melhorou, já tá linda, mas a sua expectativa era tão grande que aquela preciosidade que você ganhou não serve. E, no entanto, quando você tem uma expectativa real, o que é expectativa real? Se eu tenho uma linha muito profunda, uma ruga num grau bem elevado, realmente eu vou melhorar, mas eu não posso te falar que eu vou ficar bem esticada. Para que isso não evolua desta forma, o que eu posso dizer para quem estiver começando é o seguinte, previna-se, para que eu não tenha esse tipo. Porque eu vou conseguir melhorar, mas eu não vou conseguir, às vezes, tirar, deixar lisinha. E o legal também é assim, vamos envelhecer de forma bonita, né? Procurar se cuidar, mas sem esquecer também que esse fator idade é um fator que tem que ser considerado, né? E envelhecer com tranquilidade, principalmente na cabeça, né? Aceitar um pouco essa nova fase, né? Doutora, eu queria finalizar isso perguntando a questão de creme. Por exemplo, quando a gente passa creme para linha, para ruga, seja qual for a proposta, se ele causa alguma ardência, a pessoa deve insistir naquele creme ou aquilo ali é um sinal de que isso não é para mim? Depende da ardência, mas o que eu vou explicar é o seguinte. Fale com o seu médico, porque às vezes existem alguns produtos que o paciente usa e no primeiro momento, o que acontece? Ele passa a dar aquele ardor, mas ele melhora. E com o uso frequente de algumas horinhas, aquilo vai melhorar. Porém, existe uns que você passa, arde, já é um significado de que não use. E uma outra coisa, depende de como está a condição da pele. Então, só para dar um adendo para a pessoa entender em casa é o seguinte, às vezes o paciente faz um laser para melhorar a flacidez, melhorar as linhas de expressão, melhorar... E o que acontece? A pele, ela está se equilibrando. Daí, sem querer, o médico falou assim, olha, não use tal creme, mas ela vai e usa sem querer o outro creme, a pele não está boa, ou ela tem uma cicatriz, ou qualquer coisa, cicatriz perdão, não uma cicatriz, ou ela machucou e tá com machucadinho, alguma coisa assim, aí ela vai e passa o creme. Aí ele arde. Aí a pessoa fala assim, nossa, mas ele ardeu por quê? Mas é porque a sua pele não está totalmente íntegra. Eu quis dar esses exemplos, por quê? Porque muita gente age, passa creme às vezes e tá com acne ativa, machucou o rosto, alguma coisa, passa o creme e acha que é aquilo ali. Não é. Mas o ideal é que você, se sentir alguma coisa, converse com o seu médico e aí você vai ter todo o direito, assim, a explicação dele possível quanto a isso. Então, doutora, muito obrigada. Tenho certeza que todo mundo amou e as perguntas não param. Eu tive que falar, chega, deixa para o próximo, porque senão a gente não vai nem conseguir conversar com a Ângela daqui a pouco. Então, eu queria agradecer a tua presença novamente. Obrigada. Sempre muito bem-vinda. Obrigada pelo carinho. Obrigada. Nós vamos agora a um intervalo e já voltamos. Sou professora de português há 20 anos. Desde criança, tive esse sonho de ser professora. Procuro realizar o meu trabalho com muita responsabilidade. No Brasil, lecionar não é nada fácil.
porque essa profissão não é valorizada. Há um grande desgaste em ensinar. Eu não sou só professora, eu sou amiga, eu sou mãe, eu participo da vida deles. Uma das atividades que eu gosto de fazer com os meus alunos é fazer uma leitura ao ar livre. Eu amo o que eu faço. Eu trabalho não porque eu preciso. Foi através dessa luta, desse sacrifício, que eu conquistei uma vida de qualidade para os meus filhos. Hoje eu posso proporcionar lazer, boas escolas para eles. Sou esposa de um advogado. A rotina dele é muito grande, muitos processos, muitos clientes. Mesmo com toda essa correria, nós arrumamos um tempo para curtir nossos filhos. Para recuperar o tempo perdido, nós fazemos o que mais nós gostamos. E uma viagem que marcou muito na nossa vida foi uma viagem que nós fizemos para os Estados Unidos. Todos os dias, eu que faço o almoço para minha família. Eu faço isso com muito prazer. Eu sempre faço para eles aquilo que eles gostam, procuro fazer com amor, com carinho. Esse é um momento sagrado. Eu não abro mão deste momento da refeição. Se eu pudesse definir a Silvana em poucas palavras, eu diria amor, competência, trabalho. Quando estou com a minha família, aproveito a cada minuto. Esqueço do trabalho, do estresse do dia a dia, brincamos muito e preservamos a união. Sou a Silvana Medeiros, professora, que ama e honra essa profissão. Eu sou a Universal. Viver neste mundo é uma batalha constante. Ansiosos pelo futuro ou presos ao passado. Enfrentamos momentos de dor e conflitos, desafios, decepções e injustiças. Como suportar os revés da vida? São muitas as ideias e teorias, mas o que fazer diante do impossível? O Pão Nosso para 365 dias, do Bispo Edir Macedo. Um livro com mensagens de fé para cada dia do ano, que irá ajudá-lo no seu cotidiano, dando as respostas que você precisa para um ano de vitórias e conquistas. Adquira através do site www.arcacenter.com ou de segunda a sexta, das 9 horas da manhã às 5 da tarde, pelo telefone 21 2461 0060. Você pode mandar a sua dúvida sobre diversos assuntos, pedir orientação ou fazer um desabafo. Envie seu e-mail vocemulher@r7.com. E também agora nós vamos abrir as nossas linhas de telefone para você que está sofrendo, você que é mãe, está aí passando por uma dificuldade com seu filho, você esposa que recebeu uma péssima notícia, está aí super para baixo. Nós temos aí o nosso telefone e um grupo de esposas à sua disposição para te orientar, tá? O nosso telefone é o 5644-5210. Eu estou aqui com a Ângela. Boa tarde, Ângela. Hoje realmente estamos aqui num grupo de amigas, né? Com propriedade para falar. Porque simplesmente não é uma pessoa que veio dar um testemunho, mas uma amiga que veio conversar sobre esse assunto que nós vamos estar falando agora, que é a amizade. Como é importante ter uma amiga, mas como é importante também saber escolher uma amiga, né? Não significa dizer que a gente precisa simplesmente de alguém do lado. A gente precisa ver o perfil daquela pessoa que a gente está escolhendo. Porque existe até um ditado que diz assim, diga com quem andas que eu direi quem és, né? Para a gente ver o peso disso, né? Dessa escolha, né? Que já tem até um ditado popular, né? Exatamente. O peso dessa escolha, porque realmente ela vai, sem querer, falar para você, né? Eu tenho essa pessoa do meu lado, então, naturalmente, já vão ligar as atitudes dessa pessoa comigo, né? E a influência também, né? Daquela pessoa, que aquela pessoa pode ter na minha vida, que pode ser positiva ou negativa, né, Ângela? Uhum. Então, e assim, na hora da gente buscar uma amiga, né, tem que haver aquela... bom senso mesmo para escolher, exatamente, né? Porque e tem que haver aquela afinidade, claro que isso é importante, mas a gente, para essa amizade realmente existir,
tem alguns pontos que a gente tem que pesar na balança. Exatamente. E é sobre isso que a gente vai estar falando daqui a pouquinho. Nós vamos a uma matéria agora falando sobre amizade e já voltamos. Débora Ferreira tem 21 anos, jornalista, romântica e sonhadora, essa jovem vive em busca do príncipe encantado. Juliana Garcia, 24 anos, ao contrário de Débora, não gosta de compromissos sérios. Segura de si, é a mais namoradeira das 4. Karina tem 22 anos, a mais tímida da turma. Determinada, essa moça sabe o que quer quando o assunto é trabalho, mas quando for relacionamento... Nissete tem 30 anos, é publicitária, a mais responsável, é considerada a mãe entre elas. Trabalhadora, essa moça é seletiva e bastante exigente. O que elas têm em comum? Uma grande amizade. Mas como será que começou essa grande amizade entre elas? As 4 faziam comunicação e aí nós nos conhecemos na faculdade. Nós estudávamos no mesmo prédio de comunicação. A partir daí começou a amizade total. Para ir para a faculdade, para voltar da faculdade, marcar balada para sair. E até hoje, esse convívio. A Karina trabalha com a Débora, que faz academia com Juliana, que vive pegando carona com a Nissete. Essas 4 não ficam um dia sem se ver e quando estão no trabalho, o telefone e o computador se tornam grandes aliados. Elas são o que podemos falar de amigas inseparáveis. Não se largam de jeito nenhum, nem se estiverem namorando. É terrível. Por isso que quando a gente começa a namorar, parece que vai tudo junto e quando termina também tudo junto. A convivência diária fez com que ficassem bem parecidas. Elas têm o mesmo gosto até para as roupas. A Ani veio aqui em casa, chegou com uma roupa. Falei, nossa, ficou legal essa roupa. Falei, essa saia tá show de bola. Ela falou, eu gostei da sua saia. Nossa, na hora, a Ju conversando com a minha mãe, a gente foi pro banheiro, trocamos. Fui by Ni e ela foi by Dé. Tá bom, vai. Desentendimentos acontecem como em qualquer relacionamento, mas nada muito sério. É uma briga consciente, né? Não é aquela coisa que a gente briga e vira cara. Briga e depois eu olho pra ela e falo assim, olha, você tá chateada comigo, é melhor você falar, porque senão aí vai ficar feio a mesma coisa. Você vai continuar chateada comigo mesmo? Olha lá, a gente vai sair amanhã, que não sei o quê. Uma amizade bem divertida. Uma amizade dessa é rara de você encontrar hoje em dia. A gente trabalha tanto, né? A gente estuda, trabalha o dia inteiro, de segunda a sexta. Chega o final de semana, eu não consigo ver no final de semana completo, sem tá saindo pra conversar, sem tá saindo pra dar risada, nem que não tenha dinheiro pra sair, não tem problema, vamos conversar. Elas apareceram na minha vida na hora que eu mais precisava de alguém. Hoje eu dou muito mais valor à amizade do que eu dava antes. Então eu falo que é uma coisa que eu vou levar pro resto da minha vida. Esse é um exemplo de amizades que deram certo, mas nem sempre é assim. Existem muitas mulheres que se dizem amigas, mas que no fundo são invejosas. A inveja é um fenômeno cultural, histórico, em que há em todos os povos, em todas as culturas, existe a inveja. A inveja é sempre um ataque ao bem alheio. Ninguém tem inveja do mal. Sabe aquela pessoa que se diz sua amiga, mas que sempre quer contar vantagem e vive disputando quem é a melhor? Ela pode ser muito perigosa, portanto lembre-se. Uma boa defesa é o melhor ataque. Mas eu já tô tão cansada de ficar fazendo jogo. Mas isso aí não é fazer jogo, isso é simplesmente autopreservação. Pessoas assim são consideradas amigas da onça. Elas costumam se relacionar com outras pessoas na base da mentira, sempre contornando a realidade para benefício próprio. E você, saberia detectar uma amiga da onça? Olha só! Vocês não prestam. Não, mas você não presta. No Você Mulher de hoje, você vai aprender como cultivar e selecionar uma boa e velha amizade.
Como é gostoso ter amigas, mas é importante a gente sempre lembrar, né, Aninha e Ângela, que num grupo de amigas sempre tem as diferenças e que devem ser consideradas. Não pode, não pode ter aquela pessoa que acha que tem que ser só do jeito dela, que a pessoa que para estar bem com ela, a pessoa tem que se transformar numa outra pessoa, né? Então, quer dizer, isso não é saudável também numa amizade, né? Esse egoísmo. E é tão gostoso essa diferença, porque eu acho que é essa diferença que aproxima, né? Porque o que eu não tenho, a minha amiga tem. E aí uma completa a outra, né? Imagina se existe um padrão. Todo mundo tem que ser assim, do meu jeito. Eu sou calada, então essa que fala muito não pode ser minha amiga. E esse ponto de vista diferente mesmo que existe é bacana, porque de repente faz você enxergar uma coisa de uma forma como que você não estava vendo e que realmente aquilo ali é fato. O que ela está te falando é uma verdade, né? E desperta mesmo, né? Porque a gente acaba tentando, né, para uma coisa... Peraí, ela falou isso, ou ela tem isso, poxa, isso é bacana. Então eu vou colocar isso também no meu dia a dia, né? Exatamente. Porque a gente, geralmente, o que chama atenção é o que a gente gosta, né? Ninguém gosta de ficar olhando para o ruim, né? Então, se é bom aquilo lá, ela se expressa melhor, ela fala, ela... né? Aí, poxa, é bacana. Então, eu gosto das diferenças, eu acho necessário. Eu até marquei alguns pontos aqui de amizades negativas, situações que prejudicam esse relacionamento, né? Um deles eu coloquei aquela assim, do tipo assim, aquela que sempre critica e te coloca para baixo. Essa amiga, tudo bem que a verdade tem que ser dita, porque na verdade a amiga, ela não é aquela que elogia. A amiga é aquela que fala a verdade, né? Lógico que, vamos ser sinceros, para tudo tem um jeitinho também, né? A maneira você de pode falar ela é... qualquer verdade, né? Porém com jeitinho. Agora, se você tem uma amiga que está sempre ali te botando para baixo, é de se questionar essa amizade, não é? É, porque ela vem para somar, né? E o ponto, e essa crítica não soma, né? Nunca vai somar. Pelo contrário, você quer ajudar, exatamente, é a maneira de falar. Porque a verdade, ela tem que ser dita mesmo, né? Mas a maneira de se colocar, às vezes eu acho que você até impede a pessoa de enxergar mais, né? Exatamente. Porque a maneira que foi colocada é tão ruim. É tão humilhante às vezes, né? Que deixa de ser gostoso, deixa de ser saudável essa relação, né? É, como você falou, a gente vai questionar essa amizade, né? Porque ela só está criticando. Ela não vê nada bom em mim, né? Exatamente. E também, assim, eu anotei aqui, aquela que sempre faz você olhar a outra com maus olhos. De repente, por exemplo, tá eu e Ângela. Ângela sempre me faz olhar a Ana com maus olhos. Que amizade é essa? Que está trazendo para mim uma coisa que não é legal. Despertando em mim um sentimento que não é bom. Biblicamente falando, tem até aquilo, né, que está escrito, que é semear contenda entre os irmãos. É uma coisa que Deus até abomina mesmo, porque não é bacana. Se eu sei que se você comentou comigo alguma coisa da Ana, é meu papel ficar com aquilo ali quieta, falar para a Ângela, não, deixa isso para lá, ao invés de chegar para a Ana e falar, Ana, estigar, né? A Ângela falou de você. Isso é muito feio, né? Eu quero ser sua amiga, tá? Então, olha, tanto que quando ela falou, eu não concordei, mas em nenhum momento falou nada com ela, né? Exatamente. Já veio trazer para mim. É, porque a verdadeira amiga, ela vai direto na outra. Exatamente. Né? E essa diferença, né, é assim, ela falou, olha só, eu vou começar a olhar com os olhos da outra pessoa, né? Que é o pré-julgamento já, que a gente nem conhece a pessoa e só o fato de uma outra vir falar, a gente já começa a olhar, peraí, ela falou isso sem conhecer, E isso né? é fato mesmo, porque quando você ouve alguém falar de outra pessoa, por mais que você não queira, você já olha aquela pessoa você faz porque você pelo menos com reservas, né? Exatamente. E quando você vai conhecer a pessoa, Às vezes isso não é nada já daquilo. passei por experiência dessa. E é ruim, E é né? horrível, porque você acaba, de repente, até desprezando uma pessoa que não é... Na verdade, a gente não tem que desprezar, mas você tem o teu ouvido tão cheio de comentários, de informações erradas, que você já não se aproxima da pessoa para realmente mesmo, conhecê-la. Né? E a amiga invejosa? Essa não Essa é amiga. Essa não é amiga. Mas de repente ela não assume que tem inveja. Mas você consegue fazer a leitura através de algumas atitudes que ela toma. Isso também não é legal. Isso não é uma amiga que você pode realmente confiar, né? Então tem a mentirosa,
se você vê que tem essa, de repente você tem aí aquela que é a sua melhor amiga, e você vê nela esse ponto, ela está sempre mentindo para as outras pessoas. Aí você pensa assim, não, comigo ela nunca vai mentir, porque eu sou a melhor amiga dela. Mas jamais. Se a mentira está dentro do ser humano, ela vai mentir para você a qualquer momento. Então, esse tipo de amizade também de pessoas, não é possível que daí saia uma amizade saudável, né? E se tratando, então, da questão da fé, eu acho que a coisa tem uma proporção até muito maior, né? Do que tudo isso que a gente até está comentando aqui. De repente, você é cristã e você tem como sua amiga, a melhor amiga, uma pessoa que não tem a mesma fé que você. Fica muito difícil. É quase impossível isso. É um conflito diário, né? Porque os pensamentos são diferentes, né? Os princípios mesmo são diferentes, né? Então, por exemplo, de repente você está passando por uma situação no seu casamento. Na cabeça dessa amiga que não tem a mesma fé que você, ela vai dizer para você, você tem que revidar da mesma forma, né? Ele fez com você, deixa de ser boba, faz também. Porque essa é a visão dela, né? É normal para ela. Ela não é da fé. Por isso é complicada essa amizade, né? Do cristão, não que você... A gente não está aqui falando que você não deve se relacionar, não é isso, de forma alguma. Né? Pelo contrário, a gente tem exemplo claro na Bíblia mesmo de Jesus com todo mundo. Com todo mundo. Mas assim, amigo íntimo, né? Daquele que você tipo ouve um conselho. Que chama para o canto, que deixa ele participar de momentos da sua vida, né? Esse a gente seleciona muito mais. Exatamente. E além de selecionar, esse a gente tem que conhecer bem mesmo, porque ele tem que somar na nossa vida. Então eu não vou trazer alguém que no momento que eu mais preciso, ela me deixa para baixo, ela tece comentários que não somam na minha vida. Ela mente. Então, para que eu vou trazer essa pessoa para próximo? E no caso, eu estou lembrando da matéria, que tinha duas meninas até falando de namoro, né? Que as duas namoravam e terminavam ao mesmo tempo. E isso, eu acho que a sua amizade, ela tem que somar a tal ponto de falar assim, não, você não tem que terminar porque eu estou terminando. Vocês se dão tão bem. Então, a pessoa acaba vivendo mesmo em função de uma outra pessoa, esquece dela. E sendo que a amizade, cada uma tem a sua vida. Respeita, né? Aquilo ali é só uma soma, né? E essa soma é que vai nos abençoar. A gente vê na Bíblia, para essa pessoa que o evangélico ou não, ele pode acompanhar, a Bíblia é única, né? A gente vê o Senhor Jesus o tempo todo trazendo para perto pessoas que somavam, pessoas que iam na mesma fé, tinham a mesma linha de pensamento que ele, né? Porque não adianta, eu não consigo fazer a minha melhor amiga, eu frequentando uma igreja, eu tendo uma linha de pensamento e essa minha amiga não tendo. Vai viver um conflito. E daqui a pouco, a gente acaba se separando mesmo, porque eu vou ter que ter um ponto que eu vou falar, e agora? E é de se estranhar, né? Uma pessoa que se diz convertida ter tamanha afinidade com uma pessoa que não se... Volto a afirmar aqui que não é questão de oi, tudo bem, de vamos sentar, vamos conversar, a gente convive com todo mundo. Mas nessa questão de conselho, né, que é uma coisa que uma amiga faz, não existe. Não tem como juntar uma coisa com a outra, né? Não, não dá. É água e óleo mesmo. É água e óleo mesmo. Mas como é bom ter uma amiga também verdadeira mesmo. O lado positivo é muito saudável em todas as áreas, né? É como a gente começou falando, que ela te faz enxergar, de repente, uma coisa que você não está vendo. Uma outra qualidade também de uma amiga verdadeira e que deve ser buscada da mesma fé, né? É aquela que sempre anima a gente. Ao contrário da negativa, que sempre põe a pessoa para baixo, mas a amiga sempre tem uma palavra que te faz encontrar uma esperança, né? Não, você vai conseguir, não tenta, não fica firme, você vai conseguir, olha, persevera, é diferente daquela que sempre você está passando por isso, porque você fez isso. Julgando. Sempre, exatamente, como aqueles amigos de Jó que a gente vê na Bíblia, né? A pessoa já está sofrendo e ainda vem uma suposta amiga para esmagar o que já está quebrado. Então isso daí não é legal, mas a amiga verdadeira, essa sim, ela anima, ela te põe para cima. E a amiga respeita, né? Respeita quem somos, respeita os nossos momentos. A amiga respeita, porque isso é importantíssimo ter numa relação, né?
E a gente vê que as diferenças, elas são necessárias mesmo. E a gente sabe quando é amiga, quando há esse respeito, né? Quando eu sei que eu tenho que respeitar o limite dela. Eu tenho que olhar e falar assim, mas ela é assim, né? E eu não tenho que querer mudar essa pessoa, eu não tenho que olhar para Dona Ângela e falar assim, ai, mas tinha que ser mais assim, não muda isso. Não, é o jeito dela. Então eu tenho que pegar essas características dela e ir para esse lado bom e falar assim, olha, é tão bacana isso, né? Você se comporta assim, você consegue mudar essa situação, de mostrar para ela que ela até pode ir um pouquinho além, mas isso, essa qualidade é um referencial para todas as pessoas que estão do lado dela. E assim, na verdade, dependendo da amiga, a gente acaba ficando assim, parecidas, né? Como irmã já. E até o nosso jeito, né? Uma acaba influenciando a outra no sentido de, uma já sabe o que a outra quer, o que gosta, o que está pensando, a reação, né? Que vai ter. Exatamente. Acaba se conhecendo mesmo. E assim, infelizmente, a gente já está quase não, né? Já chegamos, né? No final, a gente teve pouquíssimo tempo para conversar, mas é um assunto que rende. Mas o importante é que a pessoa lembre de olhar os dois lados. Porque, de repente, você está aí com um papelzinho pensando, ó, minha amiga não é isso, minha amiga não é isso. Tem um lado do que sua amiga é com você, como tem um lado do que você é como amiga. Então, pense nesses dois lados. Não seja só aquela que quer o carinho. Você tem dado? Né? Não pense ser não queira ser aquela só mimada, sabe? Que as coisas têm que girar em torno de si. Será que você tem feito isso pela sua amiga? Então, pare e pense um pouquinho a respeito disso, tá? E invista na sua amizade, numa boa amizade, porque um bom amigo vale tanto quanto um irmão, tá bom? Deus abençoe, obrigada, Ângela, por ter vindo. E nós chegamos ao final do nosso programa, amanhã estaremos de volta.